Olá pessoal, o Agenda Aparecida desta semana vai falar um pouquinho sobre namoro, casamento, relacionamento amoroso, tudo que envolve a vida de um casal. Para isso a gente recebe em nosso programa o Mike da Glória, ele que é psicólogo e terapeuta de casais. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. E para participar desse bate-papo, a gente recebe também aqui o Carlos Freitas, ele que é jornalista do portal Aproveite a Cidade. Obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Mike da Glória, vamos então começar o nosso assunto sobre relacionamento amoroso. Vamos primeiro saber o que é o amor e o que é a paixão. Olha, alguns estudos trazem para a gente uma diferença em relação à questão do amor e da paixão, né? O amor seria um processo sentimental mais duradouro que envolve diversos sentimentos, diversos modos de nós expressarmos o nosso afeto pensando numa relação mais duradoura. A paixão ela estaria ligada a uma efervescência de sentimentos que acontece geralmente nos primeiros anos da relação, geralmente nos 2 primeiros anos da relação, esse processo que a gente tem de estar o tempo todo na vontade da presença da outra pessoa, que a gente consideraria como paixão. O amor ele tem paixão envolvida, mas ele não se resume a isso. Então todo o processo de conjugalidade de um casal é atravessado pelo sentimento de amor, principalmente quando você ultrapassa esses 2 primeiros anos de relacionamento. E Mike, homens e mulheres são diferentes no quesito de paixão, de amor? O organismo tem alguma diferença? Fisiologicamente não há uma diferença relatada de modo consensual na literatura científica. O que a gente tem é o processo de construção social do amor em relação para as mulheres e para os homens. Nós construímos, a partir dessa diferença de gênero, modos diferentes de amar. As mulheres são, de certo modo, levadas a ter um amor mais romântico, uma postura mais romantizada da relação conjugal, e nós, homens, somos mais racionais nesse sentido. A gente é levado a pensar de modo mais racional. Então a gente espera que as mulheres sejam mais românticas e que os homens sejam mais racionais no processo da conjugalidade. Como saber lidar com isso? Porque as mulheres geralmente são mais românticas, são mais sentimentais, demonstram com maior afetividade, e os homens às vezes são encarados como um indivíduo mais seco, mais rude, que não expressa isso com muita facilidade. Agora, como lidar com isso, com essas diferenças? Então a gente vai ter que ter como princípio fundamental de toda e qualquer relação conjugal o processo comunicacional. A comunicação ela é de extrema importância para o relacionamento conjugal. Não há conjugalidade, muito menos amor, porque depois dos 2 anos de relacionamento a gente começa a perceber se esse casal consegue perdurar numa relação saudável pelo estabelecimento do diálogo. Então, se é um casal que já começou ou que está em processo de busca de um diálogo saudável, o amor perdura. Caso contrário, a paixão não dá conta de segurar mais essa relação, porque a paixão vai indo embora, não foi construído o amor nesse processo. Então, se não tem amor, não tem um processo de respeito mútuo a partir do diálogo, não há possibilidade de continuidade na relação. E é por isso que a gente tem alguns casos, às vezes, de rompimento e término de alguns casamentos, namoros, de uma forma até triste, né, Mike? Sim, desde a década de 60, né, da década de 50 para cá, na nossa sociedade, a gente teve a possibilidade do divórcio como algo viável para os casais. Até então não se pensava no divórcio. A geração que nós fazemos parte e as gerações futuras, em sua maioria já adentram no relacionamento pensando que se não der certo a gente separa. Essa possibilidade ela era inviável para as nossas avós, por exemplo, né? Então você casava e você morria junto com a pessoa que você tinha escolhido ou que era escolhido para você, para o casamento.
hoje a gente já tem uma possibilidade de escolha que nos coloca nessa relação contraditória com a conjugalidade. Eu estou entrando na relação, mas eu tenho a opção de sair a qualquer momento. Por isso que a gente vê um alto número de pessoas que buscam, após algum tempo de relação, sair dessas relações. Porque hoje a gente tem a opção do divórcio ou do término do relacionamento, quando não há o casamento, de modo mais efetivo na sociedade. E também porque nós temos, como o Bauman diria, relacionamentos líquidos, né, fluidos, né, muito frágeis. A gente hoje se relaciona com o outro buscando uma completude ideal que não existe. Então, se não há a construção do companheirismo nesse processo de conjugalidade, você acaba por se frustrar, porque é colocada uma expectativa nessa relação, e essa frustração gera toda uma mágoa, um ressentimento, às vezes raiva do outro, sem que você se implique na sua corresponsabilidade nesse processo relacional. Então a gente acaba culpabilizando o outro por aquilo que não deu certo na relação, e ao invés de buscar uma mediação e uma construção saudável a partir do diálogo, a gente prefere interromper. Porque para você dialogar com o outro, você precisa ter o processo de empatia. O diálogo só é possível quando você busca experimentar aquele lugar que o outro ocupa e como o outro vê a relação, como o outro sente nessa relação. E quando a gente não tem empatia, não há possibilidade de construção da conjugalidade de modo saudável. Então a gente prefere interromper essa conjugalidade, a gente interrompe o casamento, interrompe o namoro e parte para uma outra tentativa, geralmente com outras pessoas, e que tende a ter uma repetição desse padrão de comportamento. Esses comportamentos desajustados, inadequados, quando não trabalhados pelo indivíduo, tende a se reproduzir em outras relações. Mike, e a partir de que momento você acredita que um casal deva procurar uma terapia? A partir do momento que se percebe que há uma dificuldade e que essa dificuldade ela não é superada por mínima que seja. Uhum. E quais são os principais problemas que os casais levam até você, Mike? As questões relacionadas à comunicação, questões relacionadas à vida sexual do casal, infidelidade, questões financeiras que afetam diretamente o modo como esse casal se relaciona, o modo diferenciado de que cada um tem de concepção para a educação dos filhos. Então, às vezes, o pai é mais permissivo, a mãe é mais rígida, e essa função de pai e de mãe acaba trazendo conflito para as funções de marido e mulher, que são funções diferentes, mas que estão interligadas. Então, todos esses aspectos acabam sendo trazidos para o consultório como queixas principais da terapêutica do casal. No entanto, isso é o que a gente chama de queixa, é o que traz o casal para a terapia. Se de fato é isso que precisa ser trabalhado na relação, vai ser uma construção junto com esse casal. Uma outra coisa que eu quero saber do senhor, Mike, é a respeito do comentário de terceiros sobre a vida conjugal do casal. Isso pode influenciar na separação ou na melhor convivência dos dois? O que de fato esse comentário, por exemplo, essa visão que o terceiro tem do casal pode influenciar nessa relação? Então, vai depender muito do significado que o casal dá para esse tipo de comentário. Primeiro que a gente não tem que levar a ferro e fogo o comentário de terceiros na relação, mas a gente também não pode desprezar totalmente o que é dito, porque pessoas que estão fora da relação podem ter uma visão mais ampla dessa relação. Então, geralmente a gente vê familiares fazendo comentários, os vizinhos fazendo alguns tipos de comentários, e a gente precisa estar atentos a que tipo de comentário que está sendo realizado. Mas a gente também precisa fazer uma filtragem, porque tem comentários que não cabem na relação conjugal. A gente sabe que tem uma série de implicações, alguns comentários não apenas para o casal, mas para o contexto familiar como um todo. Então, muitas vezes, uma pessoa da família tem uma visão deturpada, estereotipada, e a gente precisa, de fato, analisar se esse comentário ele é
pertinente? No Pertinente para aquele casal ou não. No processo terapêutico, uma das habilidades que a gente busca estabelecer junto com o casal é um treino de habilidade social para conseguir fazer essa separação, conseguir fazer essa avaliação do que é pertinente ou não para o relacionamento conjugal. Uma coisa que pega muito hoje, devido a várias circunstâncias, a própria convivência do casal: desconfiança, ciúme e falta de demonstração de afeto. A pessoa que sente isso, que não sabe lidar com isso, o que ela precisa fazer, Mike? A primeira coisa é comunicar para outra pessoa que faz parte desse casal os seus sentimentos. Então é muito comum chegar também no setting terapêutico essa reclamação, né, de que ele não posta ou ela não posta foto comigo nas redes sociais, eu fico com medo do fulano ou da fulana me trair, e essas questões acabam trazendo uma série de problemas, porque essas desconfianças vão interferindo diretamente no modo como o casal se relaciona. Então a primeira coisa é comunicar ao seu parceiro ou parceira sobre essas inseguranças, sobre esses pensamentos que estão circundando a relação, porque eles vão interferir no modo como a relação acontece. E o próprio casal, os dois, a partir desse diálogo, eles podem eles mesmos resolver esse problema sem, às vezes, necessariamente ter que fazer uma terapia? Sim, nem todo mundo precisa de terapia ou de psicoterapia. Às vezes o casal tem um modo próprio de resolução dos seus conflitos que não necessita da intervenção de um terceiro. Mas todo e qualquer conflito só é possível de ser manejado a partir do diálogo. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar enquanto sociedade é que modos de exclusão e de sofrimento a gente acaba impetrando nas nossas famílias e na relação conjugal, porque às vezes a gente deixa de falar aquilo que a gente está sentindo. Só que também não é falar de um modo estou sentindo e vou falar. A gente tem que ter uma maneira assertiva para falar, para que a gente também não agrida a singularidade da pessoa que faz parte desse casal. Porque esse nós só vai ser construído a partir de uma comunicação assertiva e de um respeito mútuo. Mike, as redes sociais mudaram a forma de que os casais hoje estão juntos? Você acha que isso trouxe mais problemas para esses casais? Você tem essa demanda como terapeuta? Elas trazem algumas modificações no modo de relacionamento, né? Um deles é que muitos casais acabam se constituindo a partir do conhecimento pelas redes sociais e não mais pelas redes de sociabilidade afetiva que nós tínhamos há um tempo atrás. Então, a gente tem diversos aplicativos de relacionamentos hoje que possibilitam você conhecer pessoas para um possível relacionamento conjugal. Mas essas redes sociais também escancaram essa insegurança, esse medo da traição, da infidelidade, né? E trazem aquilo de mais primitivo que nós temos no nosso modo de ser e estar no mundo para essa relação conjugal. Então, a violência que nós vemos de modo muito sutil, na violência verbal, na violência psicológica, na negligência com o outro, por conta das redes sociais, é algo muito presente nas relações atuais. Por exemplo, hoje a maioria dos casais que chegam para o processo terapêutico, o esposo ou a esposa querem ter acesso ao telefone celular da outra pessoa, porque tem essa questão da insegurança, do medo da infidelidade, querem ter a senha do Facebook, do Instagram, de outras redes sociais, né, do e-mail, para fazer uma espécie de fiscalização. E é uma coisa que a gente precisa se perguntar e refletir sobre. Onde está o processo de confiança desse casal? Porque se eu preciso acessar o celular da minha namorada, minha digital precisa estar cadastrada nesse celular, aonde que está a confiança desse casal? Por que eu preciso ter acesso irrestrito às redes sociais da minha companheira ou do meu companheiro? A gente precisa pensar qual que é a função que essa relação está tendo para essas duas pessoas e se esse nós está sendo construído de fato de modo saudável. O Agenda Aparecida fica por aqui. Hoje tivemos um bate-papo super bacana sobre casamento, vida amorosa, relacionamento, tudo que envolve a vida de um casal. Agradecemos a presença e a participação do Mike e da Glória, que é psicólogo e terapeuta de casais. Obrigado. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição, né? Espero que a gente possa ter contribuído para uma reflexão a respeito dos relacionamentos amorosos.
E agradecer também, claro, a participação dele, o jornalista Carlos Freitas, que aproveitou esse bate-papo com a gente. Obrigado. Obrigado, eu agradeço e me coloco à disposição para novas participações. Para você que acompanha o Agenda Aparecida, obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.